Acho que é isso aqui. Vamos lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Antes de fazer a leitura, eu acho que cabe um comentário aqui, antes da gente ler. Eu vim da Igreja Batista, né? Foi lá que eu me converti, Batista tradicional, Zona. Minha mãe me levou para a igreja em 1978. Em 79, eu e o Zé nos batizamos e a gente seguiu. Na Igreja Batista, quando se fala de Espírito Santo, é interessante que os dons, eles são, palavra que eu vou usar, hein? Os dons são quem me ajuda aí com uma palavra? Eu queria falar uma palavra, mas eu esqueci qual é a palavra que eu ia falar. Os dons são deixados de lado, assim. Vocês estão me ouvindo, né? Alô? Alô? Não. Sim, graças a Deus. Então, na Igreja Batista, os dons, eles são muito pouco comentados. É como se a gente sabe que eles estão lá, mas a gente não fala deles, sabe? A gente vai vivendo a vida, e o enfoque maior, quando se fala de Espírito Santo, pelo menos de 78 até 91, eu fiquei lá, o enfoque maior era no processo de santificação, que todo o cristão precisa viver. Então, a gente tem um Espírito Santo consolador, um Espírito Santo vivificador, a gente canta disso, e um Espírito Santo que trabalha na nossa santificação. Então, eu acredito, pelo menos na minha experiência local ali, que a grande obra do Espírito Santo naquela perspectiva é a obra da santificação. Acredito hoje que, sim, a obra do Espírito Santo na vida da gente e de qualquer cristão, ela tem o papel de nos levar à santificação, de nos fortalecer para isso e trabalhar o nosso interior para isso aí, mas também não posso abrir mão e negar o fato de que o Espírito Santo é quem nos capacita para a obra, quem distribui dons, né? Quem nos prepara para a vida comunitária, né? Então, a gente leu Coríntios, a gente leu Paulo aos Romanos, a gente leu Gálatas, o fruto do Espírito e os frutos da carne, e eu queria aqui, em Tessalonicenses, falar sobre esse processo da santificação, talvez um tema tão sonegado nesse nosso tempo aqui, né? Tão esquecido. A gente tem vivido tanto o evangelho do bem-estar, um evangelho positivista, o evangelho das experiências, né? De ter experiências com Deus, dos templos, das músicas, das luzes, das fumaças, e de todo de toda a produção técnica para produzir no fiel uma experiência emocional, catártica ou qualquer coisa assim. Mas pouco se fala sobre esse processo de santificação que o cristão deve passar, do negar o pecado, do negar sua própria carne, seus desejos, mas em tempos de evangelho do bem-estar, que não gira em torno de Cristo, mas gira em torno da própria pessoa, pouco se diz contra a pessoa. Então, eu não vou indicar o seu pecado, eu não vou
levar você ao arrependimento, eu não vou dizer que você está errado, eu vou falar só do bem-estar, da graça, da bênção e qualquer coisa assim. Mas vamos lá. Vocês estão perdendo o sinal meu ou tá andando bem a minha internet? Tá ok. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Opa! Então, primeira coisa aqui é que, pelo que Paulo está dizendo, eu não quero construir uma teologia em cima de uma palavra dentro de um versículo, mas pelo que Paulo está dizendo, existe um aspecto na vida cristã de progresso. Porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita estas coisas, a santificação, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. São palavras incisivas, eu vou dizer, incisivas, cirúrgicas de Paulo, que eu acredito, né, serviram profundamente para a igreja em Tessalônica, e essas palavras aqui, elas são muito vivas, e elas se encaixam completamente na nossa caminhada de vida hoje, em que as pessoas querem viver a vida segundo os seus próprios conceitos, a sua própria vontade. Está todo mundo buscando o seu próprio prazer. Está todo mundo caminhando na direção da autossatisfação. E o Evangelho de Jesus Cristo, longe de ser um fator que nos causa dor as palavras estão me fugindo, que nos cause confronto e que nos leve ao arrependimento, os nossos dias são dias de um evangelho bem superficial e água com açúcar, que não confronta, mas que só alisa, né? Então, o Paulo vai falando sobre várias coisas. No texto, eu grifei algumas palavras aqui, elas estão em negrito, e eu quero falar com vocês sobre cada uma delas e a gente pensar junto nessa questão da santidade cristã. A vida cristã, eu vou chamar aqui a vida cristã, a vida espiritual, a piedade cristã, esse tipo de vida que cabe a um cristão. Dentro do movimento neopentecostal por onde eu passei, muito se falava sobre o homem espiritual, né? A vida espiritual em detrimento da vida carnal. Mas eu gosto de falar da piedade cristã, a vida cristã, a vida que nós temos que ter. Então ele vai dizer assim, a vida cristã emerge de três coisas. Emerge dos mandamentos do Senhor, ou seja, a nossa vida cristã, ela surge, ela se levanta da nossa obediência à palavra de Deus, da presença do próprio Deus em nós e do poder do Espírito Santo que em nós habita. Então, eu estou falando aqui especificamente para quem já é cristão, né? É claro que a vida cristã só vai
nascer a partir de um encontro e de uma novidade de vida que vem em Jesus. Mas depois que isso acontece, é numa vida de obediência, é numa vida que tem prazer na presença de Deus, que busca a Deus, e o buscar a Deus é você se voltar para a palavra, é você se voltar à oração, e eu acredito muito bastante que encontrar a Deus é você se dirigir ao próximo. É você ter uma vida que tenha o próximo como objeto do seu amor e da sua espiritualidade. A vida cristã emerge do fato de que o Espírito Santo que em nós habita está nos capacitando a cada dia para nós, fortalecidos por ele, dizermos não ao pecado, e num processo de vida com o Espírito Santo, como a gente viu em Gálatas, a gente produza frutos vindos dessa semente santa que é o Espírito. Geralmente pensamos em santidade como ausência de falha moral. Ausência de falha moral. Dentro do universo batista de onde eu vim, falar de santidade, principalmente entre os jovens, adolescentes, é falar de masturbação, é falar de abstinência ao sexo, é falar de namoro e dessas coisas. Sempre que se falava em santidade, é engraçado essa nossa cultura evangélica, né? Falar em santidade é sempre falar no aspecto moral da coisa. E nesse aspecto negativo, assim, da gente não manifestar falhas morais. Mas, na verdade, a gente precisa entender a santidade como um aspecto positivo. Não é o que eu não tenho, santidade é o que eu tenho, que é um caráter transformado pela presença de Deus. Um caráter humano que se prestou a aprender na prática para que fosse a imagem de Deus na Terra. Então, é interessante, porque a gente passa uma vida lutando contra as falhas morais e nos esquecemos de buscar a imagem de Deus na nossa vida. E é interessante a igreja evangélica colocar o foco sempre na questão moral. E nunca num viver segundo a imagem de Deus e ser a imagem de Deus, né? Nesse aspecto aqui, eu acho que o fruto do Espírito é alguma coisa que mostra bem para a gente o que é uma vida em santidade, uma vida que reflete o Espírito Santo e que não é somente uma vida que busca a ausência de falha moral. Até porque, gente, religiosamente, eu posso ter uma caminhada de abstinência dos prazeres da carne, sem que isso represente uma vida de santidade. Tão somente uma abstenção religiosa na força da carne, numa obrigação, porque a igreja não permite. Eu falava muito isso quando era pequeno. Por que você não faz isso? Porque a minha religião não permite. Mas deixar de fazer aquilo em nada me aproximava de Deus. Deus não estava naquele negócio. Era a religião me impedindo. Então, é esse aspecto sempre negativo. Nunca positivo de quem está acrescentando à sua vida muitas coisas. Está acrescentando o amor, a bondade, a misericórdia, está acrescentando a capacidade de perdoar, está acrescentando a pureza, e aí vai, e um monte de coisa. O que Paulo começa dizendo é que nós devemos viver, deixa eu botar o aqui, devemos viver e agradar a Deus. Paulo usa, para falar que a gente tem que viver para agradar a Deus, o viver não é a palavra vida. Vida no grego é zoe. Você tem a vida zoe, que é a vida espiritual, a vida de Deus, né? E você tem vida que é bios, onde a gente tira a biologia, né? Bios é a vida animal, assim, é a vida que a gente respira, essa vida biológica, né? Paulo usa peripatem,
da onde vem o peripatel. Peri é uma preposição que na nossa língua a gente usa para perímetro, por exemplo. Perímetro. Aqui, peripatem é esse caminhar ao redor, que metaforicamente é você ter uma vida que está sempre andando ao redor de Deus. Uma vida que se comporta segundo esse Deus ao redor do qual nós caminhamos. Eu acho, eu não sou um especialista em Paulo, mas quando você tem um olhar, por exemplo, para a teologia bíblica e você olha para o livro de Levítico, e você vê que lá em Levítico você tinha o tabernáculo que ocupava o centro do ajuntamento, né? Da eclesia, do ajuntamento de Israel. Ele ficava no centro. E a partir do centro, que era a presença de Deus lá no tabernáculo, e dentro do tabernáculo, o Santo dos Santos, o lugar mais santo, onde só o sumo sacerdote poderia entrar uma vez por ano, e mesmo assim essa entrada era cercada de muitas ações purificadoras. Você tinha o Santo dos Santos, onde só o sumo sacerdote uma vez por ano. Aí um pouco mais aberto os sacerdotes, um pouco mais aberto os homens. A santidade ela vai fluindo do meio para as pontas. E fora do arraial é um espaço imundo, sujo, um espaço que o povo de Deus deve evitar. Então, quando Paulo fala de peripatem, ou de peripatel, né? Eu caminho ao redor, é nessa ideia de que Deus que está no centro da minha vida, da minha existência, eu caminhar ao redor dele significa eu me comportar segundo esse Deus a quem eu sirvo. Então, a nossa caminhada de vida deve ser uma caminhada que leve em conta que Deus está sempre e sempre deve estar no centro das minhas ações, das minhas intenções, das minhas palavras, né? Então, uma vida que gira em torno de Deus. Agradar Aresquem é fazer com que alguém fique feliz. E é isso que é agradar, né? Então, eu devo viver ao redor de Deus de tal maneira que esse meu viver agrade a Deus. E o viver que agrada a Deus não é um viver religioso. Não é um viver religioso. O viver que agrada a Deus é um viver que manifesta que Deus é o centro daquela vida. Que naquela vida existe arrependimento, consciência, contrição, sinceridade, amor, que aquela vida leve em conta o fato de que Deus é Senhor, então ali naquela vida tem obediência. E na religião a gente pensa que agradar a Deus é fazer coisas. Então, dentro de uma perspectiva meio pentecostal ou neopentecostal, é muito forte o apelo de você agradar a Deus com sacrifícios. Com sacrifícios. Seja o sacrifício da oferta, seja o sacrifício de um voto, seja o sacrifício de um jejum, o sacrifício de você servir a Deus e frequentar todos os cultos e ir nas campanhas e fazer tudo que a igreja ordena que você faça, ainda que isso seja um sacrifício, é você sacrificar a sua família, o seu lazer, as festas da sua família. Então, você abrir mão dessas coisas todas como um sacrifício para estar na igreja, dentro desse universo, isso é agradar a Deus. Porque tudo lá gira em torno do sacrifício, né?
A espiritualidade lá não gira em torno da graça do evangelho, gira em torno do sacrifício. Quanto mais sacrifício você fizer, mais agradável a Deus você será. Quando, na verdade, o evangelho não significa eu fazer um sacrifício para agradar a Deus, porque Deus proporcionou o maior sacrifício que poderia ter sido feito, que foi o sacrifício dele mesmo na pessoa do Filho na cruz. O convite de Deus para mim não é que eu me sacrifique. O convite de Deus para mim é que eu receba, entenda e me aproprie do sacrifício dele que me deu vida. E a partir desse sacrifício, eu, cheio dele e do Espírito Santo, tenha uma vida que o agrade. Então, Deus não se agrada com sacrifícios. E isso não é só do Novo Testamento, tá? É do Velho também. Misericórdia quero e não holocaustos. O que eu quero é um coração arrependido, é Isaías 58, é o jejum que agrada a Deus. O jejum que agrada a Deus é diferente desse jejum, sacrifício humano que a gente tem hoje em dia. O jejum que agrada a Deus é uma vida que obedeça a Ele. Que o obedecendo tenha a palavra como guia, como molde, né, para a sua vida. Então, se você viver nesse perímetro ao redor de Deus, caminhando ao redor dele, vivendo em obediência de maneira a agradá-lo, há uma grande chance de você progredir. De novo, aqui é perisseunte, e de novo aqui a preposição peri, na língua grega, em volta, né? Progredir para que o façais cada vez mais. A tradução para essa palavra aí, dentro da língua grega, né? Abundar, ser acessível, ser a mais, sobrar, crescer, abundar sempre mais. No texto está no presente do subjuntivo, que traz para a gente a característica linguística da probabilidade. Pode ser da incerteza, talvez, porque é um futuro possível, mas que também traz em si a questão do desejo, da vontade, da expectativa. Então, o progredir cada vez mais eu vou viver, cada vez mais eu vou agradar, olhando para frente da minha vida, porque esse é o desejo que há dentro de mim, essa é a minha expectativa. Eu quero me apropriar cada vez mais da presença de Deus, das suas promessas, da graça, do perdão. Eu quero cada vez mais fazer calar a minha carne, sepultar o meu velho homem. Cada vez mais eu quero refletir e viver em mim as características do Espírito e o fruto do Espírito. E isso cada vez mais, cada vez mais. Então, a vida cristã, ela é uma vida de... Tá lá? Alguém quer falar? Bom, mas é isso aí. O que eu estou falando não está escrito, então perdemos. Perdeu-se pela internet. Pois essa é a vontade de Deus, versículo 3. A vossa santificação. Está aqui. Essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Santificação lá embaixo, vou voltar para lá. Agiasmos. Agiasmos. O conceito de santidade, de pureza, Paulo é um judeu, né? E assim como Jesus. Então, desde lá de trás, e eu acho que Levítico é um livro que vai fundamentar bem isso aí, a questão da purificação, da limpeza e da santidade era uma coisa muito forte dentro da vida do judeu.
Porque a possibilidade e a perspectiva de Deus habitar no meio deles, veja, Deus não é um Deus que está no céu, Deus é um Deus que está aqui, no meio do arraial, ali, ó, dentro do tabernáculo, no Santo dos Santos. É a coluna de fogo, é a nuvem, Deus está aqui. Então, se eu tiver qualquer contato com alguma coisa impura, eu preciso me purificar para poder permanecer nessa presença de Deus e me consagrar para poder fazer as minhas ofertas e ir até o tabernáculo, ou depois, posteriormente, ir até o templo e fazer os meus sacrifícios. Então, essa coisa da santificação como um processo que vai me separando do mundo, me limpando, é uma coisa muito vívida na mente desses primeiros cristãos, de Paulo, que está agora falando para Tessalônica, está falando com gentios, mas está mostrando para os gentios esse caminho de largar para trás essa vida contaminada e se consagrar a Deus e se purificar da sua sujeira a cada dia. Então, Deus deseja que a gente se aproxime dele. E esse processo de aproximação é um processo em que nós nos purificamos e que nós nos consagramos. No Antigo Testamento, você tem a metáfora, né? Então, por exemplo, você tinha que se banhar com água. O sacerdote, sumo sacerdote, antes de entrar no Santo dos Santos, ele tinha que se banhar com água. Não era tomar um banho, passar sabonete, mas ele se banhava com água pura, corrente, e depois ele vestia uma roupa branca de linho e ele entrava, então, no santuário. Então, é daí, por exemplo, que os judeus traziam a ideia de lavar as mãos, purificando-as cerimonialmente, como uma cerimônia de purificação antes de comer. A doideira disso aí, e eu preguei sobre isso uns domingos atrás, é que dentro da interpretação dos judeus, você chega nos dias de Jesus Cristo e eles estão dizendo quantos ml de água são necessários para essa purificação. Eles lavavam instrumentos, copos, bacias, eles se lavavam. Havia várias cerimônias que mostravam a necessidade da purificação, de tirar deles a sujeira do mundo em que eles viviam. Então, essa ideia, ela vem caminhando, né? Ela sai do Antigo Testamento, ela vem caminhando. Então, a ideia é que a gente tem que lavar a nossa vida, não cerimonialmente, não fisicamente, porque não é isso que Deus quer, mas purificando o nosso coração, a nossa mente, purificando o nosso viver, as nossas ações, tirando das nossas ações, das nossas palavras, tirando do nosso coração, da nossa mente, toda a poluição e sujeira desse mundo, do ódio. E Paulo vai dizer aqui em cima, né? Cada um possua o seu próprio corpo em santificação e honra, abstenham-se da prostituição, devia ser um problema lá em Tessalônica, tira esse desejo lascivo da sua vida, a promiscuidade devia ser um negócio muito, que pegava muito lá, que não defraude o seu irmão, não leve o seu irmão à impureza, né? Mantenha uma vida comunitária e uma vida íntima em limpeza diante de Deus. A gente pode estender isso aqui para além, até olhando para todo o texto bíblico, me purificando do ódio, do rancor, lavando tirando essas coisas de mim,
e de tudo aquilo que é em mim um sinal desse mundo aqui, da corrupção desse mundo, a imagem desse mundo. E eu não quero refletir a imagem desse mundo, eu quero me limpar para refletir a imagem de Deus. Então, para nós, é um processo de arrependimento, de introspecção, de autoexame, de permitir que o Espírito Santo sonde. Aliás, é a oração do salmista, né? Sonda-me, Senhor. Olha lá dentro de mim, vê se há em mim algum mau caminho. É essa vida disposta a todo momento ser limpa pela ação do Espírito Santo de Deus. E aqui está longe de ser uma limpeza cerimonial e religiosa, e cada vez mais interior. Uma limpeza que vem lá de dentro, mudando o nosso ser, a nossa pessoa, mudando a gente completamente. Coração e vida. Aqui, coração, porque na cosmovisão judaica do Antigo Testamento e do Novo também, dos judeus, coração, leb, é o centro da vida. É do coração que partem todas as coisas, as emoções, é aqui das entranhas, né? Eles usam muito a palavra entranha como as vísceras, né? É engraçado essa cosmovisão antiga, né? A emoção sai daqui, ó, aqui de dentro. Então, esse processo de santificação é um processo que vem lá do mais interior do meu ser, e de dentro para fora ele vai moldando a minha vida. E aí o apóstolo Paulo vai dizer assim, cadê? Ninguém defraude o seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como já antes vos avisamos e testificamos, é o vingador. Deus é o vingador de todo o pecado. Aqui a gente vai ter que voltar para o Velho Testamento, né? Porque lá no Velho Testamento a gente vai ver isso aí quando o povo herda a terra prometida, e já antes dela, na lei, é que na terra as coisas ficam mais estabelecidas, né? Legalmente. Mas você tinha dentro da lei, do aspecto do olho por olho e dente por dente, o aspecto do vingador de sangue. Vingador de sangue. É o Gaal, em hebraico, ou Goel. Gaal ou Goel. Duas características para esse vingador aí. Traduzido aqui para o grego por ekdikos. Ekdikos, está escrito aí. O vingador do Antigo Testamento eram dois papéis. Quando morria, por exemplo, quando uma mulher ficava viúva, o cunhado dela tinha que casar com ela e dar um filho para ela, e esse filho não seria dele, seria do irmão morto. E ele manteria o sobrenome do irmão, e o irmão teria herança na terra e continuaria na sua posteridade. Isso era chamado de resgatador. A gente encontra a palavra no Antigo Testamento, resgatador, que no hebraico é a palavra Gaal, Gaal ou Goel. Gaal ou Goel. O que também é traduzida como vingador. A gente encontra tanto o vingador quanto o resgatador na mesma palavra, Goel ou Gaal. E por que vingador? Porque dentro do aspecto do olho por olho e dente por dente, vamos supor que você matou alguém, você matou o cara ali. A família do cara vai se levantar, um parente dele vem aqui e vai vingar o sangue daquele cara morto. Como? Matando você. Sangue por sangue, olho por olho, dente por dente. Era assim que a lei estava estabelecida. O vingador é esse cara que tem, pela lei, o direito de vingar o sangue da pessoa e do seu parente morto. Então, de um lado, ele é o resgatador, que resgata a viúva da sua viuvez. Do outro lado, ele é o vingador, que vai clamar o sangue daquele seu parente morto. Essas duas palavras no português, vingador e resgatador, são a mesma no hebraico, Gaal ou Goel.
É assim que Deus, no Antigo Testamento, estabelece dentro do território de Israel, da Terra Prometida, algumas cidades chamadas cidades de refúgio. Cidades de refúgio. Exatamente para impedir que essa lei da vingança aqui, ela fosse mal aplicada. Então, por exemplo, o Exir atravessou a rua e veio, sei lá, veio a Flávia de carro, atropelou o Exir morreu. Aí a Marise, que é a irmã do Exir, vai lá e quer matar a Flávia. Mas foi sem querer, o Exir atravessou fora da faixa, o farol estava verde para Flávia, ele estava olhando o celular e nem percebeu. Mas a Marise não quer saber, ela vai lá vingar o sangue. Então, como a morte não foi intencional, o que a Flávia faz? Ela foge para a cidade de refúgio, que existem várias estabelecidas. Ouvi um barulho de clum aqui. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Tá, ok. Então, a Flávia foge para a cidade de refúgio. E lá na cidade de refúgio, a Marise não pode matá-la. Ela está refugiada lá em Deus, porque a morte foi acidental. E aí tem todo um processo depois para legislar essa situação. Mas é muito interessante que, mesmo com toda a lei estabelecida, existe lá um lugar de graça, a cidade de refúgio, para que ele não seja punido. A gente pode dizer que Jesus é o nosso Goel, ele é o nosso resgatador. Foi ele que nos resgatou da nossa morte, da nossa viuvez, e nos trouxe para a família de novo. E, ao mesmo tempo, Paulo vai dizer aqui que Deus é o vingador, que vai requerer o sangue daquele que pecou. Essa ideia do Deus que faz justiça, que tem juízo nas suas ações, e ele é um Deus que faz isso, é uma ideia que a gente não trabalha bem. O judeu trabalha isso muito melhor lá no Antigo Testamento. Deus de juízo, Deus de sangue derramado, a gente não consegue conciliar essa ideia de um Deus de juízo com o Deus da graça. Mas o salário do pecado é a morte. Desde antes de tudo, né? Desde o Gênesis, Deus disse isso. Então, o Paulo tá trazendo à luz uma ideia lá do Antigo Testamento para falar desse aspecto de que o pecado, nessa colocação de Deus desde o Gênesis, e por ele vai ser requerido da nossa vida o sangue. Isso é uma coisa que a gente precisa pensar mais, olhar para Deus com mais temor, né? Com mais zelo pela palavra, pela vida, para que a gente o agrade e não sejamos nós punidos, né? Acho que na Idade Média o catolicismo trabalhou isso bem, e nos nossos dias a gente abandonou isso completamente e deixou isso aí para trás. Paulo também fala, eu grifei aqui a palavra impureza. Vamos olhar onde que ela está. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza. Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Então vamos lá. Deus não nos chamou para a impureza, mas sim para a santificação. Impureza, a catársia, ou a catarsia. A catarsia. Aqui sim, Paulo está falando de impureza no aspecto físico, moral. A catarsia é a impureza que vem dos desejos da carne, desejos sexuais, luxúria, devassidão, motivações do coração que sejam contrárias a esse aspecto da santidade. Aqui, bem específico, eu entendo, para o povo de Tessalônica, mas num sentido
que eu acredito vem desde o Gênesis, porque o pecado da desobediência de Adão, que leva Adão e Eva a desejarem ser deuses da sua própria existência e se colocam no centro das decisões da sua vida, é, é o centro de toda essa vida que busca o seu próprio desejo, que não leva em conta o fator Deus e vontade de Deus e obediência, mas eu vivo para satisfazer os meus desejos, sejam eles quais forem. E num sentido bem aqui que Paulo está dizendo, físico, né? Essa vida que tem buscado de todas as maneiras saciar todos os seus instintos sexuais e carnais, não levando em conta o outro, defraudando, e não levando em conta Deus, que está no meio do arraial, né? Então tá isso aí. E eu acho que aqui também um reflexo de Gênesis também. Quando Deus dá a mulher para Adão, ele diz assim, deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher e serão uma só carne. E essa figura da união homem e mulher é a metáfora que o próprio Paulo usa para falar de Cristo e a igreja, né? A união entre Cristo e a igreja, Paulo usa como metáfora para falar da união entre o homem e a mulher, que é essa ligação que torna os dois uma só carne, uma só pessoa. E essa ideia no Antigo Testamento, também no Novo, ela é muito clara. Aquele que se une à prostituta é essa união que Deus fala lá no Gênesis do homem com a mulher e se torna um só com ela. É nesse sentido que o homem, para satisfazer os seus desejos, ele vai se unindo a toda forma de mal. Já não é mais o mal que ele comete, mas é o mal que ele é, porque ele já está unido a essas coisas todas. Então, nesse sentido aqui, Paulo está falando que a gente tem que... Deus não chamou a gente para isso. Deus não chamou a gente para ser um com esse mundo. Deus nos chamou para sermos um com ele. Então, para sermos um com ele, nós temos que cortar as ligações que nos prendiam ao pecado e ao mal. Nós podemos, sim, nos saciar sexualmente dentro da nossa união e unidade conjugal. Há prazer, né, nessas coisas dentro da bênção do casamento. Mas todas as vezes em que nós buscamos uma satisfação pessoal no pecado, a gente está rompendo ligações com Deus, vou usar um termo meio metafórico, a gente está rompendo ligações com Deus e a gente está lançando tentáculos no pecado e o pecado lançando tentáculos na gente. É igual o Venom, é igual aquele Homem-Aranha preto, negro, que eu não sei como é que ele chamava, que o negócio vai grudando no cara assim e toma conta dele. Tem o Homem-Aranha com a roupa azul e o Homem-Aranha com a roupa preta. É isso aí. Então, quando você vai se unindo ao mal, nessa vida impura, é como se os tentáculos daquela roupa preta daquele Homem-Aranha lá, ele fosse entrando em você e dominando a sua vida. Então, Paulo está falando sobre esse aspecto, dizendo que Dessarte, quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Rejeitar a santificação não é rejeitar o homem, é rejeitar a Deus, né? Esse Deus que nos dá o Espírito Santo como
ajudador, fortalecedor, iluminador nesse processo de santificação da nossa vida. Era isso que eu tinha para falar. Vou abrir aqui o, o plenário para vocês, tá? Eu preciso só parar a apresentação. Isso. Com vocês. Alguém quer falar alguma coisa?